Espanha, Portugal e partes da França, da Alemanha, da Bélgica e da Itália estão sem energia. Uma falha elétrica de geradores de grandes proporções, na verdade, causou um grande apagão nessas regiões. A correspondente na Europa, Patrícia Nilsson, tem mais informações. A situação é bastante complexa. As autoridades da rede elétrica portuguesa estimam que a normalização completa pode levar até uma semana. Já o chefe da rede elétrica espanhola diz que o serviço será restabelecido em até 10 horas. Bom, quedas de energia afetaram o acesso a aeroportos e impactaram as operações em diversos terminais, incluindo Lisboa, Madrid, Barcelona. Em Portugal, a companhia aérea TAP orientou os passageiros a não se dirigirem aos aeroportos até novo aviso. O apagão também afetou o transporte público, semáforos, internet e redes de telefonia em várias cidades espanholas. Em Madrid, o prefeito pediu à população que permanecesse em casa. Partes da França também foram afetadas, mas segundo autoridades francesas, a situação por lá já foi normalizada. Autoridades portuguesas já sugerem uma explicação para esse incidente. Segundo a operadora de energia, variações extremas de temperatura na Espanha causaram oscilações nas linhas de alta tensão. Essas oscilações provocaram aí falhas no sistema elétrico, impactando a rede interligada da Europa. O presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, afirmou que não há indícios de um ataque cibernético, como foi sugerido no início, e que está em contato com autoridades dos dois países para identificar a causa e restabelecer o fornecimento de energia. A Rússia anunciou um cessar-fogo temporário na guerra na Ucrânia. Segundo o comunicado do Kremlin, a trégua de 72 horas começa a valer no dia 8 de maio. O cessar-fogo serve para marcar o aniversário de 80 anos da vitória da União Soviética e aliados na Segunda Guerra Mundial. O Kremlin pediu que o Kiev também respeite a trégua. O comunicado diz que, em caso de violações, as Forças Armadas russas vão responder de maneira adequada e eficaz. O governo russo também declarou que está pronto para negociações de paz sem pré-condições. Bom, para falar mais sobre esse e outros assuntos, a gente faz conexão agora com Vladimir Feijó, que é analista internacional, doutor em Direito Internacional e professor da Uni Arnaldo. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Ei, Kelly, boa tarde, uma satisfação estar contigo. Bom, uma boa notícia e um anúncio de um cessar-fogo. Agora, a questão é se ele realmente vai ocorrer, né? Isso é um acordo que não existe, Kelly. O que existe é uma promessa da Rússia de unilateralmente não conduzir ataques e um pedido encarecido para que a Ucrânia siga esse exemplo de unidade de povos que juntos derrotaram o nazismo. A Ucrânia respondeu: se o cessar-fogo realmente é possível do lado russo, por que não começá-lo imediatamente? Ela também estaria disposta a pelo menos 30 dias de interrupção dos combates para dar caminho às negociações de uma paz duradoura e definitiva. Portanto, Kelly, o que a gente tem aí é talvez uma tentativa do regime de Moscou de não ser surpreendido com ataques no dia da parada mais importante do país, a parada militar, no dia 9 de maio, e esperando que possa também reorganizar as suas tropas para futuros ataques. Do lado ucraniano, qualquer interrupção dos ataques muito truculentos é bem-vindo, porém tem sido muito bem respondido como apenas peça de propaganda e não um cessar-fogo definitivo. Nesse final de semana, inclusive, a gente teve o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois de conversar com o presidente ucraniano, reconhecendo que talvez não seja verdadeiro o interesse da Rússia de uma paz duradoura. Pois é, vamos pegar esse gancho final seu então, porque realmente durante o fim de semana, Donald Trump e Volodymyr Zelensky se encontraram na Itália. A reunião durou pouco tempo, mas o líder norte-americano disse que o ucraniano está mais calmo e interessado em chegar a um acordo de paz. Ele também questionou o comprometimento de Vladimir Putin com as negociações depois dos ataques massivos da semana passada contra Kiev. Trump ainda sugeriu que Volodymyr Zelensky estava pronto para abrir mão da Crimeia, região anexada pela Rússia em 2014, como condição para um acordo de paz.
E tem mais, olha, o secretário de Estado norte-americano disse que essa é uma semana crítica para determinar o envolvimento dos Estados Unidos nas negociações de paz. Segundo Marco Rubio, Moscou e Kiev estão mais perto do que nunca de fechar um acordo, mas ainda não é o suficiente. Segundo o diplomata, essa semana vai ser importante para decidir se esse é um esforço no qual os Estados Unidos querem continuar envolvidos ou se é hora de se concentrar em outras questões. Feijó? Isso, e sem dar muita explicação de quais seriam essas outras ações ou interesses do governo americano. Essa intermediação dos Estados Unidos de um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia está se arrastando há até bastante tempo, sem notas claras da Ucrânia e da Rússia de que estariam dispostos a abrir mão de parte do que pleiteiam dentro desse conflito em favor de uma paz duradoura. Do outro lado, a Ucrânia segue buscando a parceria dos países europeus, pensando numa defesa hemisférica, numa larga escala, defendendo que é preciso agora seguir fazendo frente à Rússia para não abrir espaço de que o continente deixaria, de ser uma área comprometida com a segurança coletiva, abrindo espaço para futuras pretensões russas, em especial no norte e no leste europeu. Pois é, agora tem um detalhe, Os Estados Unidos vêm pressionando os dois países, tanto a Ucrânia quanto a Rússia, por um acordo, um cessar-fogo que até agora não saiu. Então, talvez também essa fala, olha, é momento também da gente avaliar até que ponto a gente vai continuar negociando, também não deixa de ser uma forma de pressão, Isso, de alguma forma, o governo americano mostra. A minha intermediação tem paciência, tem limite de tempo. A gente precisa, no mínimo, ter o que mostrar de resultado dessas negociações. Da última vez que eu estive aqui contigo, Kelly, na semana passada, no meio da semana, eu cheguei a comentar que o secretário de Estado dos Estados Unidos está um pouco sem credibilidade porque está reformulando o seu ministério. De outro lado, o Donald Trump com pressão, mas sem muita margem para fazer, por exemplo, pressão econômica, já que ele está num processo de negociação do tarifaço com o resto do mundo. Então, ele usa muito da mídia mesmo, tanto o ministro de Relações Exteriores quanto o Trump, para tentar jogar a opinião pública a pressionar o governante da Rússia e da Ucrânia. Fora isso, a gente não tem muita vislumbrança de pressão efetiva, de corte de verbas, de envio de novos armamentos, de fazer novos testes para intimidar a Rússia ou pressionar a Ucrânia para vir para a negociação com concessões. Feijó, pela primeira vez desde o começo da guerra, a Coreia do Norte confirmou que enviou tropas à Rússia. De acordo com a agência estatal de notícias, os soldados norte-coreanos ajudaram Moscou a recuperar territórios sob controle ucraniano na região fronteiriça de Kursk. Agências de inteligência da Coreia do Sul e de países do Ocidente já vinham afirmando havia meses que a Coreia do Norte realmente havia enviado mais de 10 mil soldados à região. A Coreia do Norte não confirmou o número. Segundo a agência estatal, a decisão do líder Kim Jong-un se insere em um tratado de defesa entre os dois países. O presidente da Rússia agradeceu a ajuda das tropas norte-coreanas. A pergunta que fica é: por que reconhecer isso só agora, Feijó? Não tem muito motivo, Kelly, a não ser que não seja para criar um alarde mundial muito grande, já que Coreia do Sul é a que mais tem anunciado essa presença dos norte-coreanos dentro do conflito da Ucrânia. Esse tratado de assistência recíproca, Kelly, ele garante que os países vão se ajudar militarmente em caso de ataques. E dessa forma, a Coreia do Norte teria cumprido o seu lado da promessa depois que a Ucrânia entrou no território russo em Kursk, então ajudou a liberar essa área, essa zona que estava sob ocupação ucraniana, abrindo o terreno agora para o pedido de resposta russo em defesa da Coreia do Norte, ou seja, a Coreia do Sul teme que haja aí uma espécie de cortina de fumaça, um ataque frágil, ou pelo menos, um ataque encenado do Sul contra o Norte, para o Norte usar esse pedido de que a Rússia
Rússia use as suas tropas para atacar a Coreia do Sul. Sabe-se que Coreia do Norte e Rússia têm cooperado, Rússia tem enviado mísseis para a Coreia do Norte estudar e até desenvolver o seu sistema, enquanto a Coreia do Norte tem vendido bastante drones para a Rússia. Mas, com toda certeza, a cooperação é maior do que só essa troca econômica. O treinamento conjunto e esse reconhecimento de tropas em local provavelmente significa que também existem russos treinando na Coreia do Norte, caso exista a necessidade de uso no futuro. Pois é, e a gente lembra aqui também que a Coreia do Sul tem um alinhamento maior com os Estados Unidos, né? E isso pode fazer grande parte de um jogo político, no caso de uma guerra contra a China, no caso de Taiwan, como pode ser mesmo um desgaste da relação da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, que o Kim Jong-il, o governante da Coreia do Norte, abandonou as tratativas diplomáticas para a amizade entre os dois povos e pode, quem sabe, estar pensando retomar a guerra que o seu avô começou lá na década de 1950 de unificação do país em torno do Partido Comunista da Coreia do Norte. Bom, tem mais notícias chegando. Acho um dado aqui bem impactante para a gente também analisar. Um relatório publicado hoje mostra que os gastos militares no planeta registraram no ano passado o maior aumento desde o fim da Guerra Fria. A alta aconteceu principalmente na Europa e no Oriente Médio, em consequência das guerras e conflitos em curso, e atingiram 15 trilhões e 300 bilhões de reais. Em comparação com 2023, o aumento foi de 9,4%. O relatório aponta que mais de 100 países aumentaram os orçamentos de defesa no ano passado. E, de acordo com os pesquisadores, a conta vai ter um profundo impacto socioeconômico e político. Feijó? Pois é, Estados Unidos continua sendo o que mais gasta, por volta de 1/3 dos gastos militares do mundo, mas quem mais aumentou em percentual o gasto militar foi a Rússia, que está em conflito com a Ucrânia, não consegue resolver esse conflito e está tentando escalonar os seus gastos. A China cresceu bastante, 6%, mas aí, Kelly, dentro de um crescimento esperado, já que eles aprovaram uma lei que associa o crescimento do orçamento ao crescimento econômico. Ficou aí nessa mesma faixa. No caso de Índia, ele tem um projeto de renovar as suas forças militares, especialmente com novas tecnologias navais e espaciais, então está elevando os gastos. Foi curioso também, mesmo a Arábia Saudita tendo encerrado conflitos com países vizinhos, como é o caso do Iêmen, ter tido uma elevação de 10%. Você mesma chamou a atenção, Kelly, que ali a situação do Oriente Médio pode estar fazendo a Arábia Saudita se antecipar a um retorno do conflito com os hutites, que hoje direcionam os seus armamentos contra Israel. Mas como mostraram armamentos novos, né, a Arábia Saudita precisa se atualizar para fazer frente a esse desafio, caso esses armamentos sejam voltados contra si. Feijó, os países têm um orçamento X, né? Quando você direciona, obviamente, muito para a defesa, como é que fica esse orçamento normalmente ali interno? De algum lugar saiu esse dinheiro, de algum lugar que seria aplicado, não vai ser mais. É isso, né? De duas umas, ou o governo concorda com a autorização ou não do povo, do parlamento, em aumentar o endividamento, ou está fazendo corte em outros lados. A maioria tende a justificar, Kelly, esses investimentos militares junto de processo de desenvolvimento, de emprego, renda, industrialização, dizendo que esses gastos agora, na verdade, são investimentos num futuro mais próspero, mais estável para a sociedade. Mas o mais provável é que sim, outras áreas tenham sido negligenciadas. O que eu tenho percebido é que boa parte das verbas que antes estavam destinadas à transição energética e à mitigação dos desafios ambientais são os que têm sido colocados em suspensão para desviar verbas para mais gastos militares. Feijó, tem um outro assunto que está no radar aqui do Conexão e ele está chegando agora para a sua análise. Olha só,
A gente fala agora sobre a tensão na região da Caxemira. Soldados da Índia e do Paquistão trocaram tiros pelo 4º dia seguido. Não houve relatos de vítimas. A Índia acusa o Paquistão de apoiar o terrorismo transfronteiriço, depois que homens armados mataram mais de 20 pessoas na semana passada. Foi o pior ataque contra civis em 25 anos na região. O governo paquistanês negou o envolvimento e qualificou as tentativas de vincular o país ao ataque como fútil. A China, que tem grande influência na região, disse que espera que a Índia e o Paquistão exerçam moderação. Já a ONU pediu que os dois países resolvam as divergências de forma pacífica. Feijó. A Índia capturou suspeitos desse atentado, todos eles associados a movimentos radicais islâmicos. O Paquistão tenta acalmar a Índia, dizendo que ele está reforçando a sua fronteira e que, inclusive, chegou a matar mais de 70 pessoas que tentaram atravessar do Afeganistão para o Paquistão, segundo o Paquistão, desejando chegar até a Índia e realizar atentados naquele país. Portanto, tentando demonstrar uma cooperação com a segurança regional. Acontece que a população indiana, chocada com a circunstância, exigiu uma resposta imediata e que a Índia fez de uma forma até bastante dura. Suspendeu um tratado de águas que vigorava desde 1960, portanto, não prometendo que vai continuar deixando o fluxo sair da Índia para alimentar os principais rios do Paquistão. A Índia consegue fazer isso porque tem usinas hidrelétricas que fazem o represamento. Além de expulsar os diplomatas paquistaneses acusados de acobertar esse tipo de atentado terrorista. E aí, em resposta, o Paquistão adotou medidas recíprocas, expulsou diplomatas, mas o mais preocupante, que ele colocou em alerta todas as suas tropas, inclusive as tropas nucleares, que administram o potencial nuclear do país. E nos 3 últimos dias, a gente tem visto escaramuças, trocas de tiros entre soldados paquistaneses e indianos naquilo que eles chamam de LOC, linha de controle, já que esses países têm uma disputa que repetidas vezes conduziu guerra, eles criaram uma espécie de zona desmilitarizada e que ambos os países controlam a movimentação de pessoas e de exército dos outros países. Mas, historicamente, quando muito, com demonstrações simbólicas de força e não com troca de tiros. E nos últimos dias tem acontecido isso. Felizmente, pelo menos, sem nenhuma morte de algum soldado, porque se isso acontecesse, o risco de guerra generalizada seria imenso. Pois é, né? São tantas tensões pelo mundo e a gente segue analisando e tentando compreender tudo isso. Olha, tem mais uma notícia pra gente, Feijó. Milhares de canadenses vão às urnas hoje para eleger o novo primeiro-ministro. Segundo as pesquisas, o favorito ao cargo é o atual premier Mark Carney, do Partido Liberal. Ele assumiu o posto no mês passado, depois da renúncia de Justin Trudeau. A campanha foi marcada pela tensão com os Estados Unidos, envolvendo o desejo de Donald Trump de anexar o Canadá como Estado norte-americano e a guerra tarifária. O atual primeiro-ministro, Mark Carney, disse que rejeitaria qualquer tentativa dos Estados Unidos de enfraquecer o Canadá. Hoje, o presidente norte-americano desejou boa sorte ao país vizinho. Pediu que os canadenses escolham como primeiro-ministro o homem que tenha a força e sabedoria para reduzir os impostos pela metade e insistiu na ideia de anexar o Canadá. O resultado da votação deve ser anunciado ainda hoje, Feijó. Pois é, o Partido Liberal vinha em declínio imenso com a liderança do Trudeau pelas acusações de corrupção envolvendo a esposa dele, o acobertamento e realmente deixando os assuntos do interesse geral do povo canadense em segunda linha, priorizando mesmo apenas um discurso. Mas desde a renúncia dele e diante as questões de tensão com os Estados Unidos, o Partido Conservador, que chegou a ter quase 45% de intenção de votos, numa disputa que envolve 7 grandes partidos, ou seja, com grande chance de sozinha formar o governo, veio em declínio, porque historicamente é um partido associado ao Partido Republicano. Mesmo que seja da linha mais moderada do Partido Republicano, ainda assim fazia muitos elogios ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto candidato. E o Partido Liberal, com a nova liderança, começou a bater de frente, começou a reforçar
reforçar o orgulho reforçar o orgulho canadense do multiculturalismo, da importância dos temas sociais, da importância da soberania canadense e não ficar aplaudindo lideranças estrangeiros. E, em especial, Kelly, tem surfado muito na ideia canadense antipopulista, portanto, antirradical. Os outros partidos também que estavam crescendo, a extrema-direita e a extrema-esquerda, perderam votos também, ou chance de votos, para o Partido Liberal, que, ao que tudo indica, vai liderar o próximo governo, mas com grande probabilidade de fazer com coalizão de partidos regionais, por exemplo, o Bloco do Quebec e o Bloco do Partido Verde, nessa aliança aí para impedir que os conservadores mais próximos ao Trump cheguem ao governo. Muito obrigada pela análise, Feijó. A gente sempre conta com você aqui no Conexão. Uma boa tarde, até a próxima. Obrigado, Kelly. Abraço, bom trabalho. Obrigada para você também.